Vasco, saudação vascaína, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o Washington Cunha falando diretamente do canal Falando de Vasco, trazendo algumas notícias, estatísticas, né, sobre o gigante da colina. Vem comigo nesse vídeo, mas antes das notícias, deixa seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para toda vez que lançarmos um vídeo você receber as notificações, tá? Não deixa de comentar, tá? Deixa aqui os seus comentários, né, sobre tudo a respeito do nosso gigante da colina. Hoje eu quero estar falando sobre o resultado de ontem, né? O término da primeira fase, né, do Campeonato Carioca, onde tivemos o resultado de Madureira e Volta Redonda. Madureira venceu Volta Redonda por 2-0. Flamengo e Boa Vista. Boa Vista bateu o Flamengo por 2-1, né? E Fluminense e Sampaio Corrêa terminaram no 0-0, né? E com isso está deixando o Campeonato Carioca da seguinte forma: Madureira em primeiro lugar, né? Segundo lugar, Boa Vista. Terceiro e quarto, Maricá e Portuguesa. Quinto e sexto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama em sexto lugar, né? Sétimo lugar, Fluminense. Oitavo, Sampaio Corrêa. Nono, Botafogo. Décimo, Flamengo, né? Décimo primeiro, Bangu. E já na zona de rebaixamento, o Volta Redonda, né? Se o campeonato terminasse agora, Volta Redonda seria rebaixado nesse momento, mas é a primeira rodada, né? Então, vamos lá. A segunda fase, né? A segunda fase do Campeonato Carioca vai começar na quarta-feira, mas lembrando que Vasco só entra quinta-feira às 21h30, né? Em São Januário contra a equipe de Bangu, né? Às 21h30. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse jogo, né, no amanhã. Uma curiosidade, né, o GE, ele com uma informação, né, do GE, uma curiosidade sobre essa tabela, né, em 51 anos, né, que não acontece esse feito de nenhum dos 4 times do Rio, tá, os grandes, né, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, está em cima da tabela, ou seja, em 51 anos atrás aconteceu esse feito de nenhum time grande do Rio ganhou a primeira rodada, né? É só para ficar aí uma curiosidade, né? Continuando falando, hoje começa a Copinha, né? A segunda fase da Copinha, né? Dos meninos da Sub-20. Lembrando que nesse momento, né, eu estou acompanhando aqui, nesse momento está acontecendo o jogo entre nesse momento está acontecendo o jogo entre o 15 de Piracicaba e Ceará, onde Ceará até o momento agora está batendo o Piracicaba por 4-0, já no segundo tempo, 4-0. Então a gente já tem a noção que se os meninos do Vasco, quando entrarem em campo às 3 horas da tarde pela segunda fase da Copinha, vai estar jogando contra o Juventus. Se Vasco vencer, né, o time de Juventus de São Paulo, né, que é um time de tradição, um time bom, inclusive, tá? Vasco vai estar na terceira fase pegando o Ceará, que está batendo agora, né, o Piracicaba, né? O Piracicaba está sendo desclassificado. Desejar aí para a garotada aí, né, o Lucas Lucarelli, que consegue fazer os gols dele. Mas lembrando, não passar de mão não. No vídeo passado, eu estava comentando sobre a garotada que está muito mesclada. Além do técnico ter tido pouco tempo, né, pouquíssimo tempo, uns 10 dias, 12 dias no máximo, acho, quando todo mundo se apresentou, ele teve pouco tempo com o time totalmente desfalcado, porque a galera da Sub-20 está jogando o Carioca pelo Vasco, né? Então ele está jogando basicamente com o time 17, todo desfalcado e com alguns que acabaram de chegar no elenco, está em composição. Então aquele entrosamento por enquanto tá assim, aonde deu 3 empates em 3 partidas, né? Vamos desejar para a garotada daqui a pouco, né, que eles entrem em campo aí e consigam vencer a equipe de Juventus de São Paulo, tá? Desejando boa sorte para a garotada da Sub-17, mais encorpado no Sub-20, né? E com certeza a gente vai ter essa vitória aí para o Vasco da Gama, tá? Continuando aqui o giro de notícia,
falando a respeito de um jogo treino que o Vasco teve no domingo. Poucos sabiam disso aí, o que aconteceu. O Vasco tirou um treino, né, onde bateu, né, 7-0 contra o time do Portugal Real, né? É o Casimiro de Abreu, Portugal Real. Pegou o time, um jogo treino, colocar ali em campo seus jogadores, entrar aquele entrosamento. Esse jogo aconteceu no CT Moacir Barbosa, né? Onde o Vasco teve 2 gols do Verrete, 2 gols do Paê, 2 gols do Jean Davi. Jean Davi fez 2 gols aí, né? Vamos ver, no jogo treino tá dando. E um do Palmito, do Pumita, né? Palmito, olha, do Pumita. Então 7-0 bateu aí. E para tá dando uma olhada nessa escalação com vocês aqui, olha como é que o nosso técnico ele entrou, né, com o time. Ele entrou com Léo Jardim no gol, Lucas Oliveira, João Vitor, PH, Piton, o meio, Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. Um pouco mais à frente. E isso aqui forma um meio de campo, tá? O Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. Vamos falar sobre isso. E Alex Teixeira um pouco mais à frente, né? Um pouco adiantado. E lá na frente o nosso atacante absoluto, o Vegete, né? O nosso pirata da colina. Esse entrosamento desse meio de campo entre Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho, onde no segundo tempo, certamente, o Coutinho saiu e entrou o Paê, onde conseguiu fazer mais 2 gols, né? A gente percebe que esse meio de campo está bem mais encorpado, muito encorpado. E espero mesmo que consigam esse entrosamento, tá? Porque esse meio de campo do Vasco para esse ano promete, certamente promete, tá? O Jair, ele voltou da contusão dele, voltou em alta ainda jogando pelo Brasileirão, né, ano passado. O Tietê, a gente sabe do potencial dele, já tá entrando já até como absoluto já, claro, que é tudo um mecanismo ali de aprovação ou não, se vai estar ou não vai estar encorpado, né, ou não no elenco, mas certamente ele vai conseguir essa vaga aí. O Paulinho, que muito me agrada, o Paulinho tá de volta ao time, né, no tempo dele, pegando tempo, né, isso é bom demais, cara, é bom demais. E o Coutinho, né, a parte do Coutinho, o que eu gosto nele é que é um cara que tá esforçado, né, não é aquele Coutinho lá atrás, Bayern de Munique, né, outro time que ele jogou lá fora, mas ele é um cara que tá pedindo para voltar para treinar antes, é um cara que tá chegando, tá querendo fazer a diferença, porque de fato, quando ele acertar o pezinho dele, vai fazer muita diferença. Ou no qual ele jogar nessa escalação que Felipe, nos finais do jogo do Brasileirão, colocou ele um pouco mais à frente, próximo do Pirata da Colina, né, o Vegete, ele conseguiu melhorar muito mais o seu futebol. Trazer o Coutinho para recuar, esquece. Quem tem que fazer essa linha de marcação para ele, nesse caso aqui, é Paulinho, Tietê e Jair, porque ele é o cara que distribui e faz a jogada, até chegar o Vegete, né? E o Alex Teixeira, eu confesso que eu gosto muito do Alex Teixeira, tá? Mesmo sabendo que a idade não é tão avançada assim, mas muito me agrada. O que tá dando medo, um comentário aqui por fora, né, é que o Souza, né, que vem aí com essa trindade aí do Coutinho, Teixeira e Souza, ele com certeza vai perder, ele já perdeu, cara, ele já perdeu, entendeu? Ele já perdeu espaço ali no meio de campo, então ele está começando a treinar como zagueiro, ou seja, a gente tem 2 do Lucas, né? A gente tem dois Lucas, né? Tem João Vitor, né? Agora ele tá treinando, tem o Mano Capasso, mas o Capasso certamente não vai ficar no Vasco, e ele agora está começando a treinar como zagueiro. E acabou de chegar também, né, o mais novo zagueiro aí, o Maurício Lemos, né, que vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, eu tenho minha opinião, Souza para mim não tem espaço nesse time não, né, mas vamos aguardar e vamos ver o que o nosso técnico ele tem para
para o Brasileirão 2025. Aí a gente vai, na quarta rodada, a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que ele vai botar em campo. Falando sobre essa chegada do Maurício Lemos, né? O Maurício Lemos chegou, é um cara que não estava atuando muito no Atlético Mineiro, né? No vídeo passado eu estava comentando que ele ficou por motivo dele, meia temporada, Vasco sondou para ele vir e não quis vir, né? Enfim, conseguiu agora resolver a experiência dele lá, agora ele está no Vascão da Gama. Chegou no Rio aí no sábado, fez os seus exames médicos aí, né? Agora está nos seus testes físicos, o cara que estava parado, né? Como a entrevista passou, né? Quando ele estava falando com o repórter, a gente percebe que ele, assim, ele foi muito sincero, ó, preparado para jogar a mente de jogador. Quando fica sem treinar, é uma coisa. Então, assim, uma dica que eu passo até mesmo para mim como torcedor, não espera muito dele agora, antes de crucificar ele. Porque o cara estava parado, ele estava no banco, entendeu? Não estava jogando. Então, que ele venha nesse Carioca, ele venha tá pegando uma corpagem junto com o elenco, tá? Eu, particularmente, acho ele bem melhor do que o Lucas, tá? E eu acho que ele faria uma boa dupla de zaga entre João Vitor e Maurício Lemos, né? Mas vamos ver o que o técnico aí vai resolver para a gente estar vendo o Vasco atuando aí na quarta rodada em seguida aí com os zagueiros. Qual vai ser a dupla de zaga? Isso aí muito me preocupa. Fala galera, aqui uma rapidinha, tá? Falando sobre o time do Ceará, realmente, ó, bateu aí, tá? O 15 em Piracicaba por 4-0. No momento do vídeo que eu tava gravando, ele estava jogando no segundo tempo, tá? Mas já acabou já, eu vou lançar o vídeo agora para vocês acompanharem aí a informação em tempo real, tá? Se Vasco ganhar o Juventude, o seu próximo adversário pela terceira fase da Copinha vai ser o Ceará, tá ok? Deixa eu deixar um salve aqui para uma galera aqui, tá bom? Deixar um salve pro meu amigo aí, Rafael, tá? Rafael, conheci ele em Recife, tá? Onde o Vasco tava ganhando aí o Flamengo com um golaço do Pumita aí, e a gente tava num bar lá, não lembro, lá, uma galera, um bonde de Vasco maluco, doido aí, e fiz aí uma amizade com um galerão aí, Rafael, uma delas, tá? Tá me colocando aí no grupo Vasco Recife, né, que eu faço parte desse grupo, acabou de me colocar no Sempre ao Seu Lado, né? Há uma galera aí também maneira, legal, tá dando um apoio aí ao canal falando de Vasco, tá? Não posso deixar de falar também dos cria também, tá? Tem um Binho, parceiro, Xabalá, essa galera boa aqui, né? Da minha área, que eu faço parte do Vasco BBT de Unaíba, tá bom? Onde a gente tem a camisa aí também, o Vasco joga, a gente tá resenhando todo mundo junto. E do Boêmios, tá? O grupo do Boêmios, ó, tô carregando a camisa aqui dessa turma, tá bom? Boêmios da ZO, da Zona Oeste, tá? Só cria, cara, só cria, gente boa, legal, tá? Só a galera das antigas. Acompanha aí, se inscreva, tá? Deixa seu like e até a próxima, tá? Mais tarde a gente vai estar falando depois dos garotos da Copinha, tá? Quando eles acabarem de jogar, eu venho com mais um vídeo aí falando aí do resultado do jogo, tá bom? Deixa o seu like. Galera, valeu, tamo junto.